Os projetos industriais, eles compreendem esforços técnicos especializados que normalmente estão ligados tanto à criação de um novo empreendimento, quanto à expansão, à melhoria, à manutenção ou mesmo à desativação de um empreendimento já existente. Nisso, a gente pode classificar então esses projetos em 5 tipos diferentes. O primeiro tipo é o projeto de um novo empreendimento. Esse projeto de um novo empreendimento ele acontece quando a empresa ela vê alguma determinada oportunidade de mercado, onde ela não atua, onde não existe uma planta de produção pré-existente, então ela vai criar uma nova planta. Existem também os projetos de expansão, onde através dessa mesma verificação de mercado elas veem que uma determinada operação ela pode ser expandida através de um aumento de produção. Esse aumento de produção ele vai gerar um projeto que vai ser executado. Outro tipo de projetos são os projetos de melhoria. Os projetos de melhoria, eles estão focados tanto na melhoria da produção, como em qualquer outro tipo de requisito necessário. Por exemplo, um requisito de segurança ou requisito de meio ambiente. Já os projetos de manutenção, eles estão relacionados às perdas que acontecem dentro das plantas ao longo do tempo. À medida que as plantas elas vão perdendo a sua capacidade de operação, eu preciso realizar esse tipo de projeto para voltar com essa capacidade à normalidade. E aí, por fim, a gente tem os projetos de desativação. Os projetos de desativação, eles visam acabar com a determinada operação. Eles também podem ser chamados de projeto de descomissionamento. Se nós verificarmos no gráfico seguinte, a gente vai ver que existe um esforço pré-projeto da organização. Esse esforço é um esforço estratégico a fim de guiar suas operações. Após o entendimento desses esforços, eu tenho um projeto de um novo empreendimento e aí eu começo um ciclo de produção. Ao longo desse ciclo de produção eu posso ter vários projetos de melhoria ou de manutenção. Esses projetos eles podem ou não oscilar a quantidade de produção, mas eles vão oscilar de uma forma pequena. Até que eu tenha, quando eu tenho no caso, um projeto de expansão. Esse projeto de expansão ele vai aumentar a capacidade de produção da planta em escala, ou seja, não é um aumento pequeno devido a uma melhoria, eu tenho realmente um aumento grande de produção, até que a planta ela vai ser em algum momento desativada, então eu tenho o projeto de desativação ou descomissionamento. Dentro do gerenciamento de projetos industriais, nós possuímos uma série de fragilidades. Essas fragilidades elas são observadas em diversos projetos, elas não se restringem aos projetos industriais, mas devido ao porte desse tipo de projeto, elas ficam muito mais evidentes. Uma dessas fragilidades seria a falta de experiência. A falta de experiência ela é muito marcada pela falta de vivência em grandes projetos. Essa falta de vivência ela é evidenciada quando nós vemos gerentes de projeto com pouca experiência em projetos industriais tendo que cuidar de importantes partes do projeto. Outra questão muito importante que é verificada é a questão do ritmo atropelado da execução das etapas de projeto. Nós vamos ver mais para frente, mas os projetos industriais eles têm etapas muito bem definidas. E essas etapas elas precisam ser executadas em ordem para que eu evite problemas maiores no projeto de retrabalho. Retrabalhos estes que são também uma das grandes fragilidades que nós temos hoje em projetos industriais. Essas fragilidades, obviamente, elas vão gerar uma série de consequências negativas para o projeto. A primeira coisa é relacionada ao retardo no lançamento de produtos. Ou seja, o meu projeto atrasa, isso vai fazer com que a minha etapa de produção ela inicie-se mais tarde e eu vou gerar uma questão que se chama lucro cessante. Ou seja, a empresa ela vai estar deixando de receber por aquilo que ela não está produzindo. Além disso, os custos normalmente desses projetos eles acabam ficando maiores do que os custos previstos. Isso pode ser tanto pelo mau planejamento, como também pela má execução do projeto. E até mesmo os dois fatores somados. O problema do gerenciamento de projetos em geral, e assim como os projetos industriais, é que esses projetos eles têm diversas demandas e essas demandas elas normalmente são concorrentes. Dentre essas demandas nós temos o escopo do projeto, que seria o trabalho a ser executado, o orçamento, o cronograma, os riscos de projeto, os recursos e a qualidade. Por exemplo, se eu quero executar um escopo maior dentro do meu projeto, dificilmente eu vou conseguir fazer isso sem mudar o meu orçamento, sem que eu tenha que optar por um orçamento maior para esse projeto. Se eu mantenho esse orçamento, provavelmente eu vou ter que trabalhar em cima da qualidade do projeto. Eu vou ter que trabalhar com uma qualidade mais baixa para conseguir atender aquele escopo naquele orçamento. Outro exemplo é se eu quero trabalhar com um número menor de recursos.
Se eu quero trabalhar com um número menor de recursos e fazer a mesma quantidade de trabalho, eu também vou acabar penalizando a qualidade do meu projeto. Ou eu vou ter que gastar mais para conseguir recursos que sejam mais efetivos e que tenham um grau de desempenho maior dentro do projeto. Com relação ao ciclo de vida de um projeto, nós podemos dizer que todos eles estão ligados a uma necessidade inicial. No caso de projetos industriais, essa necessidade ela pode ser proveniente tanto do departamento de manutenção quanto do departamento de produção. Porém, em projetos de grande porte, normalmente a necessidade ela vem do planejamento estratégico da empresa. O planejamento estratégico ele vai vislumbrar qual é a posição que a empresa ela deve ter daqui a um tempo e medir esforços para que eles cheguem até essa posição almejada. E para isso nós estamos falando da execução de projetos. Então a gente pode dizer que projetos de grande porte normalmente eles têm a sua origem no planejamento estratégico. Após essa origem determinada e o projeto aprovado para execução, esse passa para a etapa de engenharia. Essa etapa de engenharia, parte dela é destinada ao planejamento do projeto e parte dela é destinada à execução do projeto. Eu preciso de uma etapa de suprimentos para eu poder fazer todas as contratações necessárias, todas as compras de equipamentos e de materiais. Esses materiais comprados, esses projetos elaborados, eles vão ser utilizados na etapa de construção e montagem. A fase de construção e montagem ela é importante porque ela tem um pico de atividades. Esse pico de atividades vai me gerar um maior esforço necessário, a maior quantidade de aplicação de recursos, tanto recursos de mão de obra como recursos financeiros. Ela vai culminar no comissionamento da planta. O comissionamento é a etapa de testes, que é seguida pelo startup, que é o início das atividades da planta. Bom, nós podemos dizer que um projeto industrial ele pode ser dividido em duas grandes etapas. Na primeira dessas etapas, nós temos a parte de planejamento do projeto, onde todas as decisões principais que vão influenciar no restante do projeto elas são tomadas. Ela normalmente é dividida em FEL1, FEL2 e FEL3, de acordo com a metodologia FEL, que nós vamos ver no vídeo seguinte. Além disso, nós temos a etapa de EPC. EPC significa Engineering, Procurement and Construction. Em outras palavras, engenharia, suprimentos e construção. No caso, a construção englobando tanto a construção e montagem como o comissionamento e startup. E essas são as fases de execução do projeto. Elas são de extrema importância e elas dependem de forma fundamental da fase de planejamento. Tanto que a fase de planejamento, em termos de gerenciamento de projeto, ela ganha uma relevância muito grande, porque as medidas tomadas nessa fase, elas vão direcionar a fase de execução. Bom, nesse vídeo nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar da etapa de engenharia. Muito obrigado e bons estudos!